Eu acho que é isso, você não ganha confiança apenas pensando em ser confiante. Sabe, você ganha confiança através da ação. Becky Lynch fez história na WWE em 2019 ao vencer o evento principal da WrestleMania, tornando-se campeã da Tríplice Coroa. Eu me destruí completamente. Eu era controlada por esse ego, como, olha minha disciplina. Sou melhor por causa dela, mas internamente eu estava destruída. Depois, apareci na TV numa das piores estreias de todos os tempos. Sério? E então, fracassei vergonhosamente em público. Na TV? Na TV. Mas olha, se você pode superar isso, você pode superar qualquer coisa. Vamos lá. Há certa confiança no nosso trabalho, mas acredito que decepcionei muitas pessoas e isso não faz eu me sentir bem. Não condiz com quem Rebecca Quinn é. Ou The Rock. Qual foi a coisa que ele te disse, talvez nos bastidores, algo que ninguém mais presenciou, mas que te marcou? Uma das coisas que ele disse, até mesmo falar sobre isso agora me traz uma sensação forte. Isso realmente me afeta. Sim, então... Sejam bem-vindos de volta à School of Greatness. Estamos animados com Becky Lynch, uma convidada inspiradora. Rebecca, bom te ver. Obrigada pelo convite. Estou muito animado com a sua presença e parabéns pelo seu sucesso. Adoro sua história porque você não era atleta na infância e acho que até foi comissária de bordo por um tempo. Você largou a faculdade e, mesmo sendo reprovada em educação física no ensino médio, em 2019 você foi eleita uma das melhores atletas femininas do mundo, o que é incrível. É uma superestrela da WWE e The Man, o cara. Estou feliz por estar aqui, já que antes pudemos nos conectar. Adoro ver pessoas como você, de boa atitude e de bom coração vencerem. Obrigada. Meus parabéns por tudo. Uma coisa que eu queria perguntar, entre muitas, é sobre a sua confiança em si mesma. Você veio da Irlanda, começou a praticar luta livre ainda jovem, mas pelo que parece, enfrentou muitos desafios, se envolveu um pouco com drogas e álcool. Você estava meio que tanto faz para essa escola. Mas, eventualmente, você colocou as coisas em ordem e se tornou muito disciplinada na sua arte e muito focada no seu sonho. Como você aprendeu a construir confiança durante um período que talvez não se sentisse tão confiante assim enquanto crescia? Caramba, acho que é isso. Você simplesmente não ganha confiança só pensando em ter confiança. Você ganha confiança pela ação. E eu nunca tive confiança antes de começar a lutar. E acho que é por isso que eu sempre tentava me encaixar ou ficar com os garotos que bebiam, sempre esperando que isso me faria parecer legal. Então, na tentativa de amenizar a pressão, eu fumava. E isso diminuía a tensão da autoconsciência e de tudo que estava acontecendo em casa naquele tempo. E quando eu tinha 15 anos e tinha acabado de reprovar em educação física, eu estava me preparando para o exame do ensino médio. Honestamente, não tenho certeza ao que é equivalente agora, mas quando você tem 15 anos, você faz esses exames na escola, que na época eles faziam parecer que se você reprovasse, sua vida acabaria. Sério? Sim, toda essa pressão que colocam em você na escola determina tudo. Isso determina o resto da sua vida, onde você vai estudar, faculdade e tudo mais. E era exatamente assim que eu me sentia. Mesmo que naquela época eu estivesse um pouco desequilibrada, não ia nada bem na escola, bebia, fumava demais e fazia absolutamente tudo o que não devia. Apesar de tudo, eu ainda tinha ambição. Ainda queria fazer algo de bom na minha vida. Queria ser uma advogada ou alguém que fosse construtiva para a sociedade. Percebi numa segunda-feira qualquer, quando eu queria uma cerveja, mesmo aos 15 anos, que eu precisava mudar a minha vida. Precisava fazer algo completamente diferente. Não poderia continuar seguindo esse caminho de reprovar em educação física repetidamente e simplesmente não me dedicar a nada. Foi então que comecei a pesquisar sobre kickboxing, porque academias de kickboxing não eram comuns na Irlanda naquela época. Haviam umas 2 ou algo assim. Fui a uma grande academia, mas ela era muito luxuosa. E eu era uma adolescente alternativa, daquelas de batom preto e coleira de cachorro, sabe? Ir a uma academia tão comum parecia muito mainstream, muito Jane Fonda. Até que um dia entrei decidida na sala de informática, porque em 2002 todo mundo tinha uma,
Meu irmão estava olhando um site chamado Hammerlock, uma escola de luta livre no Reino Unido. Eu perguntei o que fazia e ele disse que pensava em treinar para ser lutador. De repente, senti inveja, uma sensação de que eu tinha que fazer aquilo também. Perguntei se iria mesmo, e ele respondeu que sim. Pensei então, não tem como, não havia maneira da nossa mãe me deixar treinar lá aos 15 anos. Eu também era uma desajustada, ela sabia que eu estava perdendo o controle. E então, o organizador de lá respondeu a ele informando que haviam 2 irlandeses prestes a abrir uma escola, a 1 hora de trem, de onde morávamos. Foi assim que descobri. Ele me contou isso e eu disse que também queria ir. Ele respondeu que sem chances. Você tem que ter 16 anos. Eu falei que era mentira, mas ele disse, não, eu não quero ter que cuidar da minha irmãzinha. Não será necessário. Estava mentindo. E então, com determinação, fui até lá e comecei. E basicamente, foi isso. De repente, pela primeira vez na vida, eu quis me dedicar de verdade a algo. Eu ansiava por melhorar em algo. Via progresso constante a cada treino e isso me dava uma incrível confiança, porque não só estava me esforçando e gradativamente melhorando e vendo imediatamente os resultados, mas eu também agora tinha essa incrível comunidade. E também havia essa sensação de tipo, eu sou diferente, já que eu sempre me senti assim. Eu não era da turma dos populares, apesar de ter tentado ser, mas agora eu tinha confiança da minha diferença. E eu era a única menina também ali. Eu era a única garota em um grupo de caras. E eu andava com eles. Ou talvez não andava exatamente, mas eu estava lá com eles. Eu sentia isso. E isso me deu a confiança de que eu era capaz e que podia me diferenciar. E que eu tinha algo a mais. Então, continuei por esse caminho. Nunca tinha pensado, ou melhor, nunca imaginei que pudesse estar reprimindo esse sonho. Mas ainda assim, eu achava que seria advogada e faria algo mais realista, até que cheguei aos 17. E foi aí, naquela época, a primeira vez que desempenhei o papel de vilão, o papel do mal, e eu estava fazendo dupla com meu irmão. E quando você é o vilão, quando você é o mal, você não pode errar, porque você precisa se divertir. Você pode provocar o público, pode ser um verdadeiro idiota. Esse é o seu trabalho. Sim, existe uma liberdade nisso. Existe uma liberdade nisso. E quando voltei, eu estava tipo, é isso que eu preciso fazer. É isso que eu fui feita para fazer. É isso que eu vou fazer. Aos 17, Aos 17 anos, e então aos 18, abandonei a faculdade, me mudei para o Canadá, lutei por todo o Canadá, por toda a América, pelo Japão, pela Europa. Meu visto para o Canadá expirou. Eu tive que voltar a morar com a minha mãe, e minha mãe, Deus a abençoe, só queria o melhor para mim. E o melhor, aos olhos dela, definitivamente não era ser uma lutadora, especialmente naquela época. Assim, o que eu queria, né, o que eu visualizava para mim, era estar no mesmo nível de reconhecimento que o The Rock, que o Stone Cold Steve Austin, que o Mick Foley, todos esses caras que eu admirava. Mas, se você assistisse à TV e visse como as mulheres eram exibidas, havia muitas lutas de lingerie, lutas na lama. Não era nada do que eu queria fazer. E com certeza era algo que minha mãe não queria para mim. então, havia oportunidades para mulheres realmente se destacarem naquela época em que você começou? Não do jeito como eu queria. Então, comecei a olhar para as promoções femininas no Japão, fui lutar lá e fui atribuída por uma agência de publicidade que queria me promover como uma lutadora destaque. Mas ao voltar para casa e ter que morar novamente com minha mãe, ela começou. Qual o seu plano? Qual é o seu plano? Qual é exatamente o seu plano? Porque ela sempre queria ter um plano bem estruturado. Mas com a luta, e eu suponho que com qualquer área artística, eu realmente considero a luta uma carreira artística. Você, no entanto, não pode necessariamente planejá-la. Por que você não pode planejar? Você pode ter um plano geral bem estruturado, mas muita coisa ainda está fora do seu controle. Você pode trabalhar arduamente em direção ao que sinceramente deseja, mas não pode decidir exatamente quando vai chamar a atenção de alguém, ou o que essa determinada pessoa estará procurando.
Penso que é o mesmo, digamos, para um ator procurando um grande papel. O ator pode fazer o melhor teste de sua vida, executar tudo perfeitamente. Entretanto, pode ter cabelo castanho e, por alguma razão, a pessoa que está recrutando está procurando especificamente por cabelo loiro. Logo, por mais carismáticos que possam ser, eles veem esse ótimo teste, mas infelizmente não é o que procuravam. Naquele dia específico, comecei a acreditar que, desde que eu tivesse uma certa aparência pré-determinada, esse seria o meu plano, e seria assim que eu chegaria lá. Porque, na verdade, todas aquelas mulheres que estavam comigo pareciam competidoras de fisiculturismo. Eram modelos lindas, exuberantes, e eu me sentia uma garota comum, de aparência média, possuindo simplesmente um bom par de bíceps e bons ombros. Mas, mesmo naquela época, havia certos requisitos que eram normalmente esperados no processo de contratação. Infelizmente, eu não os tinha e, honestamente, nem queria obtê-los. Eu simplesmente pensei que se eu tivesse abdômen definido e se estiver em ótima forma física, e se eu tiver essa aparência atraente, então eles definitivamente iriam me querer. E assim, de certo modo, isso me faz pensar na música dos sobreviventes, Eye of the Tiger, e na troca da paixão pela glória. Porque a partir daí, meu foco se deslocou de simplesmente como eu aparentava e o impacto disso para uma mudança no meu ser, buscando a aprovação alheia ao invés de manter a minha essência. Interessante. Por quanto tempo você quis que te quisessem pelo que você é? Pelo que sou. Então, por quanto tempo você tentou se tornar alguém que você achava que eles gostariam de ter? Quanto tempo durou esse processo? Bem, não durou muito tempo porque eu acabei comigo mesma. Então comecei a fazer musculação e então pensei, deixe-me inscrever nessa competição de fisiculturismo. E se eu me sair bem nessa competição de fisiculturismo, eles vão ver isso. Essa era a lógica que passava pela minha cabeça. Eles vão ver isso. E então eles vão pensar, sim, vamos contratá-la. Como se ela pudesse estar em uma revista ou algo assim, e vamos contratá-la por isso. Interessante. Quantos anos tinha? Eu tinha 19 anos. E, quer dizer, talvez tivesse dado certo se eu tivesse me dedicado, mas, de qualquer forma, o ponto é que eu não sabia o que estava fazendo. Eu estava com um cara que nunca tinha treinado uma menina antes. Ele era fisiculturista, mas era um homem enorme e que tinha feito muitas competições. Minha dieta era uma bagunça. Depois ele me passou para outro cara que me deu outra dieta, e aí eu só me acabava enquanto tentava lutar por todo o Japão, e meu corpo estava tentando aguentar. Mas eu estava amando como eu ficava no espelho, porque eu tinha abdômen trincado e era disciplinada. E meu foco era o que eu iria comer e como eu iria treinar. Eu tinha, então, esse senso de ego. Olha só quão disciplinada eu posso ser. Eu sou muito melhor do que todo mundo, porque tenho essa disciplina. Mas, no final das contas, eu estava morrendo por dentro, porque não tinha energia. Meu humor estava descontrolado. Eu ficava, babando em livros de receitas do que eu iria comer quando essa dieta acabasse. E, no final, eu não consegui passar das 10 semanas da dieta. Faltavam 2 semanas para a competição. O cara que estava tentando me treinar sugeriu uma refeição livre. E foi isso. Então, eu simplesmente saí fora de controle e não consegui voltar. Então se tornou um relacionamento nada saudável com comida durante anos. Realmente. Anos e anos e anos destruíram completamente como eu me via e tudo mais, e como eu me valorizava. Como se valorizava naquela época? De repente, eu me vi dando valor apenas à minha aparência, quando antes valorizava a minha essência e o que eu contribuía para o wrestling e minha técnica. Agora, eu estava apenas tentando me encaixar no que achava que os outros queriam e o que a sociedade esperava. Mas a essa altura, eu estava, chegou um momento em que pensei, talvez eu nem queira mais lutar. Pode ser que esse sonho tenha acabado. É hora de ser realista, encarar de frente e buscar um trabalho de verdade. Foi quando me tornei comissário de bordo. Então você praticava luta livre para seguir carreira profissional? Quer dizer, naquela época, mas desistiu para ser comissária de bordo. Eu pensei um pouco sobre isso, talvez eu deva tentar ser uma modelo fitness, porque seria definitivamente mais tranquilo para o meu corpo.
mas eu não conseguia manter isso porque estava sempre com tanta fome. Eu simplesmente amava comer muito. Eu amava tanto comer que não resistia. Então, infelizmente, me tornei bulímica e todas essas coisas ruins associadas. E foi realmente apenas passar de ser alguém que se importava profundamente com a mente, que achava que a força da mente era poderosa, para apenas pensar que eu era um conjunto de abdômen e braços fortes. Foi onde coloquei todo o meu foco. E levou muito tempo, bastante esforço, para me livrar finalmente disso. Quantos anos tinha quando conseguiu mudar? 35. Nossa, Não exatamente, mas foi um processo, entende? Porque eu era comissária de bordo, odiava aquilo, mas continuei tentando. Então, entrei numa competição de fisiculturismo. Aliás, eu fiquei em terceiro lugar, uau, entre 4. certo. 4 inscrições. Sim, parecia impressionante. Então, com muita determinação, eu participei. A competição de fisiculturismo era estar em cima de um grande palco. Nossa, ainda bem que ninguém tinha um iPhone naquela época, mas eu estava lá meio que pensando, sem realmente entender, por que estou de roupas íntimas mostrando meus músculos para as pessoas? Isso não parecia ser eu, porque, para alguns fisiculturistas, é uma coisa tão artística. Eles estão esculpindo o corpo. Eles de fato amam isso. Amam a disciplina. Mas para mim, a verdade era que aquilo era apenas um meio para um fim, uma forma de ser validada pela sociedade ou algo assim. Simplesmente não me parecia autêntico e verdadeiro. Era como se eu estivesse tentando ser algo que eu não era. Estava irremediavelmente consumida pela ideia de que meu corpo seria meu instrumento, também. Mas, se ele tivesse uma aparência específica, então eu seria muito bem-sucedida e tudo mais. Depois, comecei a perceber que o que eu amava na luta livre não era só o treinamento, era a performance. Eu amava a atuação, eu amava o público, eu amava a criatividade, amava contar a história. E acho que durante toda a minha vida, descobri que contar histórias me atrai mais do que qualquer coisa. Como na escola, eu era péssima em todas as matérias, exceto em inglês e história, porque eram apenas histórias, sabe? Era ouvir histórias e aprender sobre essas histórias. E eu me dava bem nessas matérias, mas péssima em tudo o mais. Depois voltei para a escola para estudar atuação. Isso é em Londres ou onde? Isso é em Dublin. Eu estou meio que por toda parte. Mas, aos 22, eu voltei para a faculdade, estudei atuação em Dublin e depois fiz 1 ano em Chicago. E isso me pareceu bom. Agora estou de volta de verdade. Então parecia mais que eu fazia parte de uma empreitada criativa naquele tempo. Sério? Enquanto se apresentava? Sim. E então, quando você voltou para a luta livre? É engraçado porque durante todo esse tempo, eu só pensava, Mas eu sentia que esse era o meu propósito, e eu desisti dele, mas não posso voltar, e minha mãe não quer que eu volte. E como vou voltar? Porque eu queimei pontes e nem sei se consigo. E então eu tinha esse ego de, eu era boa naquela época, e agora teria que voltar a treinar. E se eu for ruim e todas essas coisas? E eu constantemente tentava, e depois recuava, mergulhava um dedo, e recuava, e simplesmente não conseguia deixar pra lá. Eu não conseguia desistir. Nunca me deixava em paz. E às vezes eu ficava ok, acabou. Acabou. E, você viu o filme O Lutador com Mickey Rourke? Foi incrível. Incrível. Sim, incrível. Muito triste. Muito triste. É algo tão triste, e eu lembro de ver isso e pensar, olha, é por isso que eu larguei. É por isso que é tão decepcionante. É um negócio tão triste e imaginar que lá estava o que eu seria. Uma estrela perdida, trabalhando em uma lanchonete, certo? Sim, eu sempre pensei que fiz a coisa certa saindo, então eu vi uma coisa. Eu tinha amigos que ainda estavam nisso realmente, e tentei me distanciar, mas sempre havia um chamado. E eu guardei diários a minha vida toda, e se eu voltar e ler, está sempre lá, como um cabo de guerra. Tudo é sobre luta livre. E eu não sabia como voltaria. E é por isso que eu digo que às vezes você não pode planejar,
ou você pode planejar. Você pode tentar forçar as coisas, mas às vezes o tempo e as circunstâncias do universo, ou o que quer que você queira atribuir, são incríveis. É simplesmente incrível. Porque quando terminei minha graduação em atuação e estava tentando conseguir trabalho de atriz na Irlanda, acabei conseguindo trabalho de dublê em Vikings, um programa de TV. E eu estava tipo, eu não faço ideia do que estou fazendo. Então eles disseram que eu poderia ir e fazer um período de teste. E eu disse, sim, farei isso, mas preciso descobrir como. Então fui para uma escola de luta livre, e foi o cara que estava ensinando na escola de luta livre, Joe, que disse, você já pensou em tentar para a WWE? Tente, porque eu acho que você conseguiria. Sim, foi isso. E ele tinha acabado de ser aceito. Ele e sua namorada na época, Rachel, que era uma das minhas melhores amigas, ambos tinham sido aceitos na WWE, e ele sugeriu que eu tentasse, mesmo que naquele momento eu tivesse decidido que iria voltar para Nova York. Eu morei em Nova York brevemente entre meu primeiro e segundo ano da faculdade. Ia voltar para lá. Eu saberia atuação, tentar entrar mais no teatro. E quando ele disse isso, foi simplesmente, eletrizante. Era esse instinto, depois de sentir como se estivesse forçando tudo por tantos anos. Mas o fato é, se eu tivesse sido contratada aos 19 anos, quando queria, eu não teria chegado onde estou agora. Eu teria sido muito respondona. Eu não teria entendido a vida. Eu teria tido esse ego. Eu teria estragado tudo, e então, quem sabe o que teria acontecido. Mas todas essas outras coisas estranhas aconteciam. E enquanto eu tentava incansavelmente entender a vida e estava ganhando toda essa valiosa experiência, isso ajudou tanto. Mas então, eu acabei no lugar exatamente certo na hora certa, com as pessoas certas, e com essa vontade obstinada de mudar as coisas e mudar como as mulheres eram posicionadas. Por alguns longos anos, isso tudo parecia um pouco louco. Então, de repente, o que eu queria fazer antes já não parecia tão louco agora. Chegamos lá. E ainda estamos chegando. Então você fez essa cena como se fosse um dublê de um programa de TV e eles ficaram certo, vamos colocar você em um treinamento para conseguir fazer o treinamento de dublês. E isso te leva de volta às suas origens na luta livre. Sim. Eles diziam, você consegue. Era como uma escola para o WWE. Então, você vai para um teste e, se passar no teste, eles vão te oferecer um contrato com a NXT, que é a marca de desenvolvimento. E aí você pode aprender a ser uma das superestrelas da WWE. Então ele disse, faça o teste. Acho que você vai conseguir. E entre em cena, naquilo que está em ascensão. E assim que ele disse isso, eu estava é verdade, o teste. Você entendeu? Sim, mas entrei lá com a mentalidade de não havia possibilidade de eles não me quererem. Impossível. Olha a minha experiência. Sou uma atriz treinada, fui destaque no Japão e dublê. Como eles poderiam me recusar? Eu até participei de uma competição de fisiculturismo. Verdade. Acumulei toda essa experiência maluca. Interessante. Eu estava, super confiante. De jeito nenhum essas pessoas iriam me recusar o contrato. E eu também pensava que, eu morreria antes de desistir. Porque eles me colocariam em todos aqueles exercícios difíceis. Muitos desistem. Elas desistem. Quantas pessoas havia quando você estava lá, comparado com, suponho, alguns anos depois? Bom, no trio havia 30 pessoas. 2 pessoas receberam uma oferta de contrato. E bem, quantas pessoas haviam quando comecei? Eu era da primeira turma desse novo centro de performance que eles abriram em Orlando. Que ano era este? Isto era 2013. Certo. E eu me lembro muito bem do meu primeiro dia, eles diziam, olhe para a pessoa à esquerda e para a pessoa à direita, porque elas não vão conseguir. Um de vocês, infelizmente, não vai conseguir. A probabilidade é que apenas um de vocês vai de fato conseguir. Claro, muitos de nós conseguimos. E alguns vieram e se foram ao longo dos anos, mas eu estava não sei se vou conseguir.
Eu podia ver porque eu não conseguiria fazer isso, mas ainda havia algo. Eu estava morrendo de medo de não dar certo, e eu estava morrendo de medo de falhar. Mas havia apenas essa pequena voz, tipo, isso é o que você nasceu para fazer. Você vai ser a atração principal da WrestleMania. E sem absolutamente nenhum motivo para acreditar nisso, inclusive, foi horrível. Tipo, quando eu voltei, eu estava tão emocionalmente mexida. Posso falar palavrão aqui? Eu estava tão insegura porque agora eu estava com as mulheres mais lindas que já tinha visto. Esses homens gigantes que pareciam super estrelas. E depois tinha eu, a garota perfeitamente comum de Dublin, que apenas sentia que tinha algo. Eu sinto que tenho algo a oferecer. Algo aqui dentro. Quantos homens e mulheres estavam lá no primeiro dia? Nossa, eu acho que tinha, sei lá, talvez 10 mulheres e uns 50 caras ou algo assim. A gente estava em menor número naquela época. Realmente estávamos em menor número naquela época. Mas eu estava tipo, não. Como você não perdeu a confiança ao entrar? Sim. Eu perdi completamente tudo. Sumiu. Assim que eu pus o pé naquele grandioso edifício. Sumiu. Tinha desaparecido. Tudo o que eu tinha na seleção foi embora e continuou a diminuir constantemente conforme eu avançava nos primeiros agonizantes meses, até eu diria, o primeiro ano. E foi aí que eu tive esse profundo colapso emocional. Eu me lembro claramente de chorar da alma para o meu amigo de longa data, Frenchie. Era abril. Mais precisamente, era abril de 2014 e eu só sentia que estava fazendo absolutamente tudo o que podia para me tornar melhor, mas claramente não estava. Era como se eu não estivesse, de fato, melhorando. Só estava sempre no meu próprio caminho. E eu me lembro de outro grande amigo. Seu nome de lutador era Aiden English. E eu tinha ido para a faculdade com ela em Chicago. Faculdades de atuação são realmente aleatórias. No mundo intenso do wrestling é assim. Você encontra pessoas, elas simplesmente aparecem. E eu me lembro claramente dele dizendo, sim, às vezes você tem um dia ruim, talvez uma semana ruim, mas ninguém tem um mês ruim. Eu, indignada, falei, amigo, eu tive 7 meses ruins. Eu estou seriamente acabada. Mas lembro de pensar firmemente, eu não sou uma pessoa ruim. Eu estou péssima agora, mas eu amo isso. E pelo menos não sou uma pessoa ruim. E por algum motivo estranho, isso me deu um pouco mais de confiança. Não sei por quê. Acho que talvez porque haja esse pensamento antigo na luta, ou talvez em qualquer esporte ou empreendimento competitivo, de que você tem que ser impiedoso, e eu odeio isso. Eu não gosto disso. Especialmente em algo como o wrestling, onde você não faz história sozinho. Tudo é um esforço de equipe. Sim, você quer ser o melhor, mas maré alta levanta todos os barcos. Tudo se baseia no trabalho em equipe. Tudo é trabalho em equipe. Mesmo competindo, você colabora. Sim, mas eu sozinha não ia conseguir mudar o rumo da luta feminina definitivamente. Eu precisava de um grupo de mulheres com quem eu estava unida, que todas tinham o mesmo objetivo. Eram eu, Stacia, Charlotte, Bailey, Paige, Emma e outras dedicadas meninas que estavam lá conosco. E todas nós, sem exceção, queríamos um futuro diferente para o esporte e estávamos trabalhando juntas incansavelmente nisso. Mas havia essa sensação persistente de que, ok, eu não estou disposta a passar por cima de ninguém para chegar ao topo. Isso me fez pensar que talvez essa mentalidade positiva iria me ajudar. E eu não preciso ser o maior nome no ramo. Eu só preciso fazer isso. Eu só preciso ganhar a vida com isso. Eu só preciso ser capaz de contar histórias. Bem, de volta à luta naquele primeiro ano, desde... Você disse que teve essa crise em abril de 2014. Isso foi há 10 anos. Nossa, que coisa. Não é uma loucura? Uma década atrás. No mês que vem vai fazer uma década. Onde você sentiu que não estava se conectando nesse primeiro ano? Foi com a questão da sua história? Na verdade, a parte da história e a parte da história foi o que me ajudou. Foi o que me salvou. Te manteve. É realmente verdade.
Porque naquela época, Dusty Rhodes era o professor de promos e Dusty adorava seus brinquedos estranhos. Aqueles que eram tipo áspero nas bordas, mas ele via que tinham uma alma ou algo assim, apenas um pouco de algo, apenas um brilho. E ele tentava trazer isso para fora, então eu não sabia quem eu queria ser. Todo mundo estava tipo, encontre um personagem, encontre um personagem, encontre um personagem. Então, eu tentei todos esses personagens estúpidos e nada funcionava. Nenhum deles funcionou. Claro que nenhum deles funcionou. Eram todos horríveis. Mas era a tentativa. Era a coragem de se colocar lá fora e jogar na parede para ver o que cola, certo? Nada colou. Mas eu tentei e continuei tentando. E eu acho que ele valorizava mais a criatividade do que o resultado. Porque se alguém chegasse, eles eram o pacote completo, vou te dizer. Havia um lutador chamado La Knight na época, que agora está fazendo grandes lutas no wrestling. Mas naquela época, ele estava lá embaixo. Começamos no mesmo dia e ele tinha tudo. Ele tinha tudo certo, mas para Dusty não tinha. Dusty dizia, sim, você é ótimo, mas não tem mais trabalho a fazer, porque ele já tinha seu ato certo, enquanto alguém como eu estava completamente perdida. Completamente. Acho que foi uma combinação de Dusty e William Regal que salvou meu emprego muitas vezes, porque eles viram que havia algo naquela garota irlandesa que não tinha ideia. Que não fazia a menor ideia, porque eu não me parecia com nenhuma dessas outras garotas que eram deslumbrantes. Não era ótima no ringue, mas havia algo quando eu falava que era única. Interessante. Sim. Então, a partir desse momento, agora seria treinamento 6 dias por semana? Na verdade, seriam 5 dias por semana, e faríamos 3 apresentações. Na segunda e na terça, teria uma sessão escolar, onde nós assistíamos lutas e tínhamos treinos extras. Nossa, deve ter sido tão divertido. Assistir às lutas? A experiência toda. Sendo um atleta integral, treinando, assistindo, testando e tentando, como uma retrospectiva. Mas eu lembro que uma das coisas que o Triple H sempre frisava, já que ele era o responsável pelo desenvolvimento, era curta isso, não vai ter nada igual. E tinha vezes que eu me sentia num filme do rock, entendia e até conseguia aproveitar, mas por outro lado, havia a insônia, o medo constante de ser o próximo a ser cortado. Poderia ser cortada toda semana. Sim, nós chamávamos de Black Friday. Você chegava, era chamado ao escritório e era o fim. E o seu sonho seria destruído. Eu tive vários amigos que foram dispensados e foi devastador. E o meu amigo Joe, o motivo pelo qual eu fui contratada inicialmente com quem eu morava, aconteceu com ele. E então isso foi um mundo completamente novo também. Então, quando o medo de ser dispensado diminuía, aí você podia aproveitar mais? Claro, mas quando você tinha medo de ser demitida a cada 2 dias, não era nada agradável. Não era agradável de forma alguma. Quando você percebeu que estava conseguindo? Quando pensou, estou chegando lá, no esporte, na sociedade, culturalmente e financeiramente. Qual foi o momento, há 10 anos, até pensar, estou conseguindo? Eu acho que foi logo depois disso. Logo após o colapso. Logo depois do colapso de, ok, eu não sou uma má pessoa. E então eu lembro de ter entrado na aula de promo, não fazendo um personagem, mas fazendo um discurso furioso de, estou cansada disso. Eu investi tudo nesse trabalho. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tudo mais, e por aí vai. E é por isso que eu mereço uma chance. É por isso que eu preciso estar na TV. E eu me lembro de ter feito esse discurso. E então as pessoas começaram a ver mais uma atitude. E não era apenas um, oi, por favor, não me demita. Estou tão feliz em estar aqui. Agora havia essa estranha confiança, e eu não era mais tão acanhada. Tipo, eu estava com uma raiva engasgada, e estava pronta para lutar. E então, as coisas começaram a acontecer ali. Eu fui para a TV, uma das piores estreias de todos os tempos. Sério? Meu Deus, terrível. Fui lá e comecei a fazer uma estúpida dança irlandesa e eu não conseguia dançar. Mas você tentou dançar. Sim, tentei fazer a dança irlandesa.
Eu realmente tentei fazer a dança irlandesa, tipo, de uma maneira exagerada e totalmente descarada. Apenas descaradamente. Mas naquela época, tinha uma garota, Emmett. Ela estava fazendo essa dança maluca. E, bem, a maluquice está colocando as pessoas na TV. Havia personagens malucos para todo lado. Porque essa era a coisa sobre o sistema de desenvolvimento lá embaixo. Você tinha a chance de ser maluco e a chance de tentar coisas e falhar. E assim, eu fracassei de forma épica publicamente na TV. Na TV que vive para sempre, que nunca será apagada da história. Mas, se você pode se recuperar disso, você pode se recuperar de qualquer coisa. A melhor parte foi que eu nem percebi o quão horrível foi até algumas noites depois. E lembro de ver o Triple H e perguntar o que você achou. Como se ele fosse dizer, sim, isso foi incrível. Você dominou. Sim, mas a plateia gostou de mim. Eles foram muito apoiadores. Eu pensei, vamos lá. Eu era meio idiota, acho que ninguém poderia realmente me vaiar. Estavam tipo, Deus a abençoe. O que ela está pensando? O que se passa na cabeça dela? Olha só essa idiota. E então, eu tentei várias coisas diferentes. Mas lembro que, após todas essas provações, eu apenas ganhei uma perspectiva diferente e uma gratidão muito maior por conseguir pagar minhas contas. A comida saborosa na minha geladeira foi comprada com o duro dinheiro que eu ganhei com a luta livre, e o teto sobre a minha cabeça foi pago com o dinheiro que fiz com a luta livre. Eu estava dirigindo um carro com o dinheiro que eu tinha feito com a luta livre. E eu lembro de dirigir com lágrimas de gratidão por poder pagar essas coisas com o dinheiro que tinha feito com a luta livre, porque nunca senti que o dinheiro que fazia com a luta era um dinheiro de verdade. Simplesmente não parece dinheiro de verdade porque eu não estou trabalhando? Está se divertindo. Estou me divertindo muito. Eu amo o que faço. Eu amo o que faço. Eu adoro. Eu realmente adoro, e inevitavelmente às vezes é difícil e às vezes há muitas opiniões diferentes e nossos fãs apaixonados de luta livre são tão vocais e tão incríveis, mas você tem que aceitar o bom e o ruim. Então às vezes você recebe muitas opiniões negativas sobre o que está fazendo ou pensa que o criativo deveria ser de um jeito ou que você deveria ser escalado de outro jeito. E assim, quando desgastado, você pode ficar atolado nessas coisas. Quando se trata do processo criativo, especialmente quando estou montando uma luta ou pensando em uma promo, eu não acho que há algo que me faça sentir mais viva, exceto brincar com meu filho. Eu amo tanto isso e como algo que me vem intensamente à mente e cresce a partir disso, apenas essas pequenas sementes de ideias, tipo, e se tentarmos isso ou aquilo? E se tentarmos aquele outro? Talvez funcione e talvez seja horrível. Mas essa é a melhor coisa sobre a luta livre, é que nós a praticamos isso 52 semanas por ano, estamos sempre na estrada. Você tem a chance de tentar e falhar com frequência, mas também tem a chance de tentar e ter sucesso com frequência. E você nunca sabe para que lado vai. Mas se você continuar tentando, às vezes você acha ouro, às vezes não, certo? Às vezes você pensa que algo é ouro e outras pessoas não acham. Mas isso é arte, certo? Você faz a arte pelo que quer fazer e o que o público tira disso é com eles. Sou um grande fã da WWE, Rick Rubin. Ele já esteve aqui no programa. Eu adoro o Rick. E ele fala sobre o que você acabou de dizer, fazer arte para você e escrever no seu diário as coisas que são significativas para você, para a sua arte, sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar sobre isso. Mas tendo a coragem de divulgar e permitir que outros também vejam, isso é como parte do processo. Sim. Ele é um grande fã, não é? Ele é um grande fã de luta livre, sim. E o livro dele é... É incrível. Você já leu? Eu li e eu vi também. É ótimo. Sim. E eu adoro, porque às vezes simplesmente fico tipo, tá bom, que página eu consulto agora? Do que preciso? Universo, me diga. E então, obviamente, é exatamente o que você precisa. Eu adoro. É isso. A luta livre difere de outros empreendimentos artísticos, como escrever um livro, onde é possível levar o tempo que precisar, seja escrevendo um roteiro ou algo assim, um filme ou música. Mas na composição musical,
pode-se demorar à vontade. Na luta livre, não. Não temos muito tempo disponível. Esse grandioso show vai ser transmitido ao vivo na TV Nacional. Temos que fazer acontecer. 20 horas. E se às 19 horas você não tiver algo, é melhor encontrar algo porque nós vamos entrar ao vivo. Já sentiu como se não estivesse preparada antes de entrar ao vivo e ter que improvisar? 1 milhão de vezes. Sério? É. Porque agora é diferente. Mas antigamente, o show era reescrito enquanto acontecia ao vivo, na frente das pessoas. Então, você tinha uma ideia do que ia fazer. E aí alguém chegava e dizia, não, você tem que fazer isso. Encontre uma maneira de incluir isso. E então você tinha que estar preparado para entrar em cena e mudar as coisas enquanto acontecia tudo. Você tinha que ser envolvente na cena. Sim, às vezes. E isso aconteceu muitas vezes, mas é realmente empolgante. É assustador. Mas empolgante porque é caos atrás de caos. Então, qualquer coisa que surja é ótima, porque é simplesmente orgânico naquele momento. É definitivamente a melhor experiência. Eu adoro isso. É tão emocionante porque você não sabe o que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer. Já houve tantas vezes em que eu tive que, montar uma luta, mas não tínhamos tempo. E então você está lá fora e acha que tem algo, mas não tem certeza e não sabe se todos os outros estão na mesma página. Mas você vai lá e algo acontece. Algo vai acontecer porque algo tem que acontecer. Baseado no que acontece, podem reescrever e continuar envolvente. Sim, porque sempre que você sai, algo acontece. Certo. Porque isso não pode acontecer, isso seria estranho. As pessoas não vão simplesmente ficar de pé na chuva, esperando que alguém lhes diga o que fazer. Alguém vai falar algo e ofender alguém e seguir para o próximo. E vamos seguir em frente porque é o que precisa ser feito. Eles te jogarão lá fora e terá que improvisar. É um vício tão empolgante. É empolgante. Nunca fui a um show, então tenho que assistir você. Tem que vir. É incrível. Tenho curiosidade. Quando foi o momento? Você teve tantos shows diferentes nos últimos 10 a 15 anos. Quando foi aquele dia, ou o momento em que você estava no seu melhor, que se sentiu totalmente autêntica, que as palavras fluíam, o movimento estava sincronizado, como se tudo estivesse conectado e o público também estava conectado a você. Nossa, com certeza há várias. Recentemente, por exemplo, tive uma luta contra Trish Stratus numa jaula e foi incrível. Me senti completamente no momento, tudo fluindo perfeitamente. Isso foi em setembro. Então, essas grandes lutas marcam porque acontecem em eventos ao vivo e tem todo um evento construído ao redor delas. Também teve a luta com Bianca Belair na WrestleMania 38, uma das minhas favoritas, tanto pela luta quanto pela história que a precedeu. Eu era a vilã e estava adorando. Foi muito divertido. Ela é uma atleta fantástica e uma mocinha incrível, e eu basicamente tinha roubado o título dela. Venci de maneira ardilosa, mas tinha a chance de devolvê-lo. Ela ganhou de volta, não se me esforçou, e foi a história de redenção dela, algo muito legal de participar. E tive outra em 2018 contra Charlotte Flair, como a última mulher de pé, memorável por ser a primeira vez que me senti totalmente confiante durante a luta, como se não pudesse fazer nada errado. Sério? Sim. Que ano foi isso? Era 2018. 2018. Sim. Uau! E então há, grandes momentos que se destacam com o tempo, por muito, muito tempo. Adoro as histórias do seu livro e quero que as pessoas as entendam. O título é The Man, Not Your Average Girl. Certifiquem-se de comprar um exemplar pelas belas histórias. E uma das coisas que eu queria te perguntar, então você fala sobre, e mencionamos anteriormente, que em 2019 você estava no auge da carreira na indústria, mas também sentia que não estava sendo 100% autêntica consigo mesma. Estou certo? Ou você não estava sendo completamente a pessoa que queria ser? Sim. Isso estava relacionado apenas com coisas que a indústria queria que você fizesse? Ou sentimentos de obrigação? Ou era outro tipo de questões pessoais que estavam te impedindo? Ou o que influenciava isso? Talvez fosse um pouco de tudo. Era algo que vinha de baixo, certo? Vinha de ser essa campeã que a audiência amava primordialmente porque ela era sorridente e feliz.
e fazia coisas criativas online, porque jamais conseguia uma chance real na TV. Mas, mesmo que eu não tivesse oportunidades na TV necessariamente, eu estava sempre ativamente fazendo coisas com a equipe digital ou nas redes sociais. Criava essas pequenas histórias encantadoras, esses vídeos bobos, hilários e histórias que eu achava extremamente engraçadas e super divertidas, para que o público pudesse conhecer quem eu era verdadeiramente. E então, inesperadamente, eles queriam que eu virasse uma vilã. Queriam me transformar em um personagem imensamente malvada contra Charlotte Flair, que na época era a mocinha pura, e ela é filha do legendário Ric Flair, e já havia recebido generosas múltiplas oportunidades de título e era muito vista como a escolhida. E quando estavam prestes a me transformar em vilã, eu sabia. E ela claramente sabia também. Muita gente consciente sabia que isso não seria apenas uma transformação para vilã. Na verdade, seria uma grande virada de mocinha para mim, porque agora mostraria essa minha nova atitude, esse ranço no ombro e todas essas outras mudanças. E isso funcionou até certo ponto porque eu me apoiava muito nas coisas de mídia social. E acho que comecei a colocar coisas lá fora no mundo e na internet que eu justificava como sendo estratégias de negócios. E isso fazia as pessoas falarem, mas eu sabia intimamente que isso magoava os sentimentos de pessoas que não estavam por dentro da situação. É completamente diferente quando você está no ringue ou fazendo promos e coisas desse tipo. E eu pensava que isso era o que as pessoas queriam. Elas queriam que eu fosse assim, mas eu, como pessoa, não me sentia necessariamente bem com isso e sempre tentava justificar, mas me fazia sentir nojo. Interessante. E o que mudou e até que momento? Até que momento? O que quer dizer? Quando você mudou isso? Por quanto tempo eu... Quanto tempo durou? Bem, até que eu saí e finalmente tive meu filho. Eu diria por volta de meados de 2019. Então eu apenas senti que tudo era forçado demais. Tudo parecia muito, muito forçado. E eu não tinha necessariamente oponentes realmente formidáveis. Não tinha pessoas que foram especificamente construídas para mim nos bastidores. Eu era a campeã, sem dúvida alguma. Tive esse momento histórico e inesquecível de ser a primeira mulher a ser a principal atração da WrestleMania. Mas minha primeira oponente era alguém que o público não conhecia, uma pessoa que era bastante inexperiente, e nada disso era culpa dela. Apesar disso, ela não deveria ter sido minha primeira oponente. Por algum motivo, as coisas simplesmente não pareciam certas. Consequentemente, eu sentia que estava tentando essa nova coisa de mídia social que parecia extremamente falsa. Não sei, sinto que, infelizmente, publiquei algumas coisas que realmente gostaria de não ter publicado. Eu só queria, sinceramente, não ter colocado isso lá, porque as mídias sociais, apesar de poderem ser uma ótima ferramenta, também podem ser terrivelmente negativas e podem custar relacionamentos reais se as pessoas não estiverem por dentro do contexto. E eu não gostei nada disso. Acho que, seja o que for, direi abertamente que qualquer coisa que você queira dizer sobre mim é jogo limpo. Se podemos ganhar dinheiro na TV, então vamos ganhar dinheiro. Mas nem todo mundo é assim. Eu sei que nem todos são assim. E então há um nível de confiança tão grande no que fazemos. Entendo perfeitamente que quebrei essa confiança com várias pessoas. E isso simplesmente não foi nada bom. Simplesmente não estava de acordo com a pessoa que Rebecca Quinn verdadeiramente é. E, mesmo que eu pudesse justificar para Becky Lynch, ainda é negócio. É um negócio arriscado. No fim das contas, meu instinto sempre dizia não. Meu instinto era firmemente não. E eu estava indo contra ele. E isso parecia absolutamente falso. E então eu fui e tive minha filha. E desde então, eu realmente não confiei mais nisso. E me senti incrivelmente melhor. Muito mais leve. Não dou importância a isso. Conto minhas histórias na TV, conto-as no ringue, conto-as com minhas promos. Não preciso estar tuitando coisas maldosas para as pessoas em um domingo à tarde aleatório. Sabe o que quero dizer?
Você fala sobre ter sua filha e também sobre o profundo medo e a intensa insegurança que sentiu em relação a, acho que, contar para a WWE sobre estar grávida. E como isso afetaria diretamente sua carreira. Como você lidou com isso? Sabe, é uma situação realmente intensa. Você achou que ainda teria uma carreira se tivesse um filho ou já viu alguém fazer isso antes? Não, e essa era a questão. Eu nunca tinha visto alguém fazer isso antes. Nossa. E é por isso que eu senti que tinha que fazer isso. Eu pensei, por que eu deveria ter que escolher? Por que eu deveria ter que escolher? Além do motivo óbvio de ter que parar por um tempo. As pessoas se machucam o tempo todo. Né? Você pode romper seu ligamento cruzado e ficar fora por um ano inteiro. Então, por que eu não posso ficar fora por um ano? Simplesmente porque a sociedade acredita que é preciso se privar disso. Trazer uma criança ao mundo, coisas interessantes acontecem de fato. E outras coisas irão acontecer. E este é um novo mundo. E todos nós vamos ter que encontrar uma maneira de fazer com que as mulheres possam continuar sendo superestrelas, continuarem sendo artistas, permanecerem no topo, mas também poderem ser mães, se elas desejarem. Era exatamente o que eu sentia. Tipo, por que não? Por que eu não posso? E então, para o bem ou para o mal, eu ia ser a cobaia? Mas eu apenas senti que mudei o jogo de uma forma. Obviamente não sozinha, com muita ajuda. Claro, eu fiz parte dessa mudança. Quero continuar sendo parte da mudança. Deixe-me ultrapassar alguns limites e ver o que os limites criam. Vamos ver o que acontece. Deixe-me tornar a minha vida mais difícil, mas também muito melhor para mim, porque agora eu tenho outro propósito. A vida é simplesmente melhor agora. Muito melhor. Você fala sobre isso. Também passando por diferentes relacionamentos pessoais que não deram certo, nos quais você ficou presa e sentiu que deveria ter saído muito antes. Eu estava te contando antes que provavelmente fiz isso 5 ou 6 vezes na minha vida, onde eu permanecia em relacionamentos por tempo demais, quando eu sabia, tentando forçar a barra, que não era realmente a coisa certa para nenhum de nós. Quando você conheceu seu marido, você achou que poderia ter um relacionamento com alguém do mesmo meio profissional? E o que você mais ama nele? Tantas coisas interessantes. Conheci ele pela primeira vez em 2014. Eu era apenas uma figurante. E ele fazia parte do escudo, que era como se fossem os Backstreet Boys da luta livre. Sabe como é? Tipo, ele era uma grande e brilhante estrela. E eu lembro de estar lá, parada meio sem jeito, dando simplesmente um oi, tentando me apresentar, sabe? E então, de repente, esse cara se aproxima de mim e, surpreendentemente, é o Seth Rollins. Ele se apresenta e diz, oi, eu sou o Colby, qual é a sua história? E eu fiquei tipo, blá. E despejei todas essas palavras e a história da minha vida até aquele momento e me senti tão à vontade falando com ele. Mas ele era só meu amigo, nada mais. Era o Seth Rollins, que era um cara tão bacana, tão pé no chão. Esse super estrela na TV, mas era realmente gentil comigo. E ao longo dos anos construímos essa amizade e eu sempre ficava tão animada para vê-lo. Nossa! E eu sempre ia lá e contava uma piada sem graça. E ele sempre me dizia que eu era a pior e depois ia embora. Eu adorava essas interações, era ótimo. E ficamos mais próximos, ele sempre esteve lá para mim e era um amigo tão bom e então ele era tão inteligente sobre luta livre. Eu sempre o procurava para pedir conselhos e tudo mais, mas um de nós estava sempre em um relacionamento e, além disso, eu nunca quis me envolver com lutadores. Não queria me envolver com lutadores porque isso não seria bom para a carreira. E o que aconteceria se a gente terminasse? Inevitavelmente termina. E então, no início de 2019, começamos a conversar um pouco mais. Ele tinha acabado de terminar com a namorada. Eu tinha acabado de terminar com alguém que estava vendo por um tempo curto. Eu sabia, eu era a sensação do momento. E estava, me achando a melhor. Estava confiante. Eu estava solteira. Eu estava arrasando. Eu estava arrasando. Eu estava me divertindo. Eu estava livre.
E então começamos a conversar e eu pensei, sim, eu posso me divertir com esse cara bonito. E então começamos a nos ver um pouco, mas eu sabia que ele queria viver sua fase de aventuras e tudo mais. E de repente eu pensei, espera aí, o que estamos fazendo? Não podemos fazer isso, somos amigos demais. Então se eu pensar, tanto faz, eu não quero entrar em um relacionamento com você, eu não vou sentir nada. E eu não sou esse tipo de pessoa? Também. Eu gosto de um relacionamento. Aí eu disse, não, na verdade não, desculpa. Vamos ser apenas melhores amigos. Vamos ser melhores amigos. Isso é o que você quer. Você só quer ser meu melhor amigo porque sou uma ótima amiga. E ele dizia, não, não é isso que eu quero. E eu dizia, é sim, é o que você quer. Estou te dizendo. Então tentamos essa coisa da amizade, mas ele falava, você ainda quer sair quando estivermos na estrada na semana que vem? E eu dizia, sim, seria ótimo. E falei também, sim, podemos ficar no mesmo quarto, vai ser tranquilo, super, super tranquilo. Viraram namorados rapidamente. E aí, 8 meses depois, ficamos noivos. Nossa, olha só. 1 ano depois, Rue estava finalmente a caminho. E agora, felizmente, estamos casados há quase 3 anos, juntos há mais de 5. E ele é, sem dúvidas, o melhor. Ele é simplesmente o melhor. A coisa que eu mais amo nele, não sei se é apenas uma só coisa, mas ele é tão incrivelmente empático. Sou irlandesa, sabe? Dá para perceber, evidentemente. E sou impulsiva e posso ser ocasionalmente crítica. Ele avalia tudo. É tão incrivelmente compreensivo e entende os outros e realmente avalia tudo de uma perspectiva 360 graus, quase imediatamente. E ele é tão paciente, é o melhor pai, é não apenas generoso, mas cuida de todos ao redor. Cuida atenciosamente da sua família, dos seus amigos, da sua sociedade, da sua comunidade. Ele invariavelmente retribui. Começou a lutar luta livre, foi chamado para o elenco principal e quase imediatamente quis abrir uma escola de luta livre para retribuir a apaixonada comunidade de luta livre e ajudar a treinar pessoas. Ele também é um grande conhecedor de café. Ele queria abrir uma cafeteria na sua cidade para que as pessoas pudessem desfrutar do café da maneira que ele gosta. Ele é simplesmente inacreditável. Sem dúvida, ele é a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. Ele é a melhor pessoa que eu conheço. E ele é engraçado. E é tão inteligente. Ele é simplesmente ótimo. Além disso, ele é esse prodígio da luta livre. E é extremamente altruísta de tantas maneiras. Eu poderia escrever um livro sobre quão grande esse homem é. Ele é incrível. Lindo. Eu sempre falo isso, nossa, eu dei sorte. Olha pra mim, eu me dei muito bem. Lindo. Me dei bem na vida. Eu nunca tive um relacionamento como esse. E nós temos uma família feliz. Quero dizer, não é perfeita? Claro que não é perfeita. Nada é perfeito. Temos desentendimentos de vez em quando, na maioria das vezes, sou eu discordando de alguma coisa, ou me irritando com algo, e ela tentando pacientemente resolver a situação. Mas nós conseguimos fazer o que amamos. Nossa. Nós viajamos com a nossa filha. É simplesmente ótimo. E nem sempre é fácil. Obviamente, viajar 52 semanas por ano com uma criança de 3 anos não é sempre fácil. Estar sempre em movimento, nunca ter realmente uma vida familiar estável, há muitas coisas envolvidas, mas quando analisamos, quando paramos de nos preocupar com os microdetalhes, eles deveriam ter feito isso na TV, ou qualquer coisa que possamos nos chatear. Ficamos eu achei isso ótimo. E as pessoas parecem não gostar, seja lá o que for que poderia lhe chatear. Temos que olhar para isso e pensar quão sortudos somos que temos essa família. Nós conseguimos fazer o que amamos. Somos bem remunerados por isso. Podemos viajar. Temos essa filha incrivelmente mágica e ela cresce em uma casa cheia de amor, lindo. Apreciamos a vida. É ótimo. É uma vida boa. Sou tão sortuda. Nossa. Eu me saí bem. Essa garota comum se saiu bem. Fez um bom trabalho.
Além do seu marido, quem você diria que são as 3 pessoas mais influentes na sua carreira nos últimos anos? Na minha carreira, Sim. Nos últimos 15 anos, quem são as 3 pessoas que mais te influenciaram e quais lições cada uma delas te ensinou? nossa, eu suponho que Mick Foley seria o número 1. Ele é a razão de eu ter entrado para a luta livre. Eu adorava ele, e ele era diferente de todos os outros, e era isso em que ele se destacava. Ele não tentava ser como todo mundo. Ele não se esforçou para se encaixar em um padrão. Apostou na sua unicidade e no seu talento nato para promover lutas e contar histórias. E, claro, acabou escrevendo um livro best-seller. Tudo isso fazia parte do que eu aspirava a fazer. Quando você finalmente o encontra pessoalmente, derruba aquele ditado de que você nunca deve conhecer seus ídolos para não se decepcionar. Talvez isso não se aplique ao mundo do wrestling, pois todos aqueles que eu admirava na juventude foram simplesmente incríveis. Uau! É o número 1. E Mick Foley foi definitivamente um deles. E John Cena, ele é simplesmente incrível. Ele realmente parece ser ótimo. Ele é um cara ótimo. Ele é um cara ótimo. Qual foi a grande lição que ele ensinou? Quem é você? Quem é você? Eu não sei quem você é. Foi isso que ele me disse. Eu ia até ele, pedia conselhos e ele dizia, eu não sei quem você é. Eu não sei quem você é. E eu ficava tão irritada, porque as pessoas estavam cantando o meu nome, sabe? Eu pensava, bem, eles sabiam quem eu era, porque eu sempre tive essa conexão com o público, onde eles torciam por mim mesma, quando eu não tinha um personagem fixo, ou seja lá o que for. Sim, sempre houve uma conexão ali. Éramos camaradas, acho, porque ambos amamos luta livre. Eu amo luta livre, eles amam luta livre. Vamos ter uma luta livre. Vamos conversar sobre isso. Mas John não sabia quem você era? John vai sempre direto ao ponto. Ele nunca te diz o que você quer ouvir. Ele é extremamente honesto, e eu adoro isso nele, porque desse modo você terá sempre uma resposta sincera. E em um mundo que frequentemente pode ser chamado de falso, a honestidade é algo muito importante. O que ele quis dizer com quem é você? Tipo, quem você é, quando você aparece atrás da cortina, quem é você? Não dá pra saber quem você é. Não tem nada que te destaque. Quem sou eu? Sou o Superman. E aí, eu entro em cena. Eu sou o cara. E depois, claro, finalmente descobri minha identidade. Virei o cara. E me tornei inconfundível. Eu sou o cara. Agora sim, sei quem você é. Você é o número 1. E aí me transformei na Big Time Bex. E foi quando eu entendi quem essa pessoa realmente era. Então, quanto tempo depois John te disse, quem é você? Alguns anos. Então, demorou. Demorou um pouco. Quando você virou o cara, você foi até ele e disse não. Ele veio até mim. O que disse? Bom, ele disse pra mim, você conseguiu. Ele também me disse. Eu já havia falado isso pra muitas pessoas, mas quase ninguém havia conseguido. Mas você conseguiu. Você foi o cara. E eu agradeci a ele. O John é o melhor. Certo. E a terceira, The Rock. Nossa. O The Rock... Sim, ele é simplesmente incrível. A estrela mais atarefada e mais brilhante do planeta. Mas, se você precisar de um conselho ou estiver em uma situação difícil, ele estará disponível imediatamente para ajudar, discutir qualquer assunto, ouvir suas inquietações e ajudar a ver as coisas sob outra perspectiva. E simplesmente estar lá para você, como amigo e como mentor, é incrível. Por ele também ser, a pessoa mais ocupada do mundo e, ainda assim, ele tira esse precioso tempo para fazer isso. O que foi que ele disse para você, talvez nos bastidores, que ninguém mais presenciou, mas que te impactou? Uma das várias coisas significativas que ele me disse e que ainda permeia os meus pensamentos regularmente é o que você medita e pondera no silêncio intenso da noite. Quando todos já se entregaram ao sono e já foram dormir, quando não há absolutamente ninguém por perto para perturbar suas reflexões, o que é que você sonha intensamente e que mantém isso no primeiro plano dominante da sua mente? Além disso, outra coisa que ele me disse, eu acho,
foi em uma situação de luto, foi justamente quando meu querido pai faleceu, e todos tentam te confortar com palavras muitas vezes vazias, e eu nunca sei o que dizer, qual a frase certa para acalentar quando alguém falece. Meus sinceros pêsames, estou enviando amor profundo, e agora ele está sempre com você, em memória e espírito. E até mesmo dizer isso agora, em retrospecto, já me faz sentir um aperto no peito. Porque agora ele está sempre comigo. E é isso. Que tocante. Confie no The Rock. Ele sempre vai saber o que dizer. Sim. Rebecca, adorei nossa conversa e desejaria prosseguir por horas, mas estou atento ao tempo. As pessoas deveriam comprar seu livro, repleto de encantadoras histórias e lições sobre alguém de uma pequena cidade, de um país modesto, que virou uma grande estrela mundial com várias lições de vida inspiradoras pelo caminho. Então, comprem o livro. The Man, Not Your Average Girl, por Rebecca Quinn. Coisas verdadeiramente inspiradoras. Tem muitas histórias muito legais aqui dentro que acho que as pessoas vão gostar, quer se interessem por WWE ou não. Eu nunca estive em uma luta, mas achei tudo isso fascinante. Um desses dias estarei lá. Tenho 3 perguntas finais para você, Rebecca. A primeira se chama As 3 Verdades. É uma pergunta hipotética. Quero que você imagine, se puder, um momento no qual você viva o quanto quiser neste mundo, mas é o seu último dia, isso daqui a muitos anos. Você escolhe a idade que quer atingir, mas eventualmente você tem que chegar ao fim da linha para si mesma. E neste mundo hipotético, você tem que levar tudo consigo. Ninguém terá acesso a este livro, nossa conversa, nenhum conteúdo que tenha sido produzido, qualquer coisa que você crie a partir deste momento também terá que ir com você quando partir. Mas, no último dia, você pode deixar para trás 3 lições para o mundo. 3 coisas que você sabe que são verdades. E isso é tudo o que você poderia deixar para todos os outros. Quais seriam essas 3 verdades para você? Você acredita em si mesmo? Meu pai disse algo, e é da Bíblia, mas ele citou errado. E é uma citação que eu uso neste livro também, mesmo ele citando errado, mas eu prefiro a versão dele. E é: se você revelar o que está dentro de você, o que você revelar irá completar você. Se você não revelar o que está dentro de você, o que você revelar irá destruir você. Nossa! E eu adoro essa frase de verdade. Adoro ser completamente autêntica com o que quer que esteja dentro de mim. E a terceira coisa, eu vou usar a linguagem mais educada que eu puder. Simplesmente não seja rude. Apenas seja sempre legal com as pessoas. Sejam bons uns com os outros, sempre. Acho que é disso que precisamos mais do que qualquer outra coisa neste mundo complexo. E se você está procurando por uma válvula de escape para lidar com pessoas que não estão sendo boas umas com as outras, assista à Luta Livre. Assista à Luta Livre, onde eles não estão sendo gentis uns com os outros, mas está tudo planejado e faz parte do espetáculo. Está consentido. Está consentido e controlado, porque acredito que mais do que nunca, num mundo onde a negatividade é uma mercadoria valiosa e o algoritmo adora isso, é essencial reconhecer que os valentões, que pensávamos ter deixado no pátio da escola, está online todos os dias, constantemente opinando e criticando. Acho que agora mais do que nunca precisamos ser bons uns com os outros, sem exceções. Isso é lindo. Rebecca, quero reconhecer você por um momento, pois realmente gostei de te conhecer nessa mais de última hora e também sua autenticidade. Então quero reconhecer você por assumir sua versão autêntica, honesta, engraçada e gentil. Foi muito legal conseguir se conectar com você por um momento. Eu te respeito pela jornada em que você esteve. Acho realmente inspirador ver alguém da sua cidade e país fazer todas as diferentes coisas que você fez, deixar um sonho de lado e depois voltar a persegui-lo por anos para chegar onde você está. E também, eu te respeito por ser o cara no seu esporte e ainda ser mãe, esposa e uma mulher que está vivendo uma vida pessoal também, e fazendo ambos funcionarem em alto nível. Acho que você disse,
que ainda existem desafios e vocês não são perfeitos, mas ser capaz de viver seus sonhos e ser mãe e estar presente para sua filha, eu penso, é simplesmente uma coisa muito bonita. Então quero reconhecer você pela jornada na qual você está e sua habilidade de trazer alegria, entretenimento e inspiração para tantas pessoas toda semana. Isso é muito legal. Obrigada. De verdade. Obrigada por me receber. Sim, claro. Tenho uma última pergunta, mas antes quero que as pessoas comprem o livro. Onde podemos te apoiar e te seguir para te ajudar agora? Bem, você pode me seguir nas redes sociais. Acho que é em Becky Lynch, WWE. Ou seria WWE, Becky Lynch. Eu acho que é Becky Lynch, WWE. E essas são as minhas contas no Instagram, no Twitter, eu acho, e no TikTok. Seguindo suas redes sociais. Todas as minhas redes sociais, eu acho que são todas iguais. E o meu livro está disponível em todo lugar. Em todo lugar. É emocionante. Como mais podemos ajudar? Assistir Luta Livre? Assista Luta Livre. Compre o livro e compartilhe com um amigo. Sim. Rebeca, qual sua definição de grandeza? Nossa, eu acredito que viver uma vida autêntica para você é o que conta. É isso aí. Fazer o que você deseja, longe do barulho e da pressão. Seguir o que para você é autêntico. Para mim, isso é a verdadeira grandeza. Isso é grandeza. No passado, eu simplesmente não dizia nada. E então eu ficava menos eu mesmo no relacionamento e haveria ressentimento do meu lado. Mas eu também seria uma versão pior de mim mesmo porque eles me sentiriam meio frustrado. Frustrado em algum nível.